Pois bem, vamos começar então agora a nossa transmissão ao vivo, a nossa entrevista ao vivo, o nosso bate-papo aqui com o Dr. Abelardo Silva e o Dr. Leandro Silva. O tema de hoje é sobre transtorno alimentar. Entre os transtornos tem a compulsão alimentar. É isso? Aprendi, treinei, deu tudo certo? Exatamente. É isso? Temos a compulsão alimentar também, né? Então, são três principais tipos de transtornos alimentares. Anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar periódica, né? Então, dentro da compulsão alimentar, o que existe? O indivíduo, então, passa a comer um período curto de tempo, de uma forma exagerada, grandes quantidades de alimento, né? E não tem comportamentos compensatórios, como é no caso da bulimia. Tá? Então existe a compulsão, assim como na bulimia, mas não há o comportamento compensatório. Tá? Já na anorexia, então, há um comportamento da pessoa só perder peso. Né? Então ela não tem nenhuma compulsão alimentar e a tendência é só perder peso. Faz exercícios para perder peso e não tem um comportamento de comer compulsivo. Mas hoje a gente vai falar sobre compulsão alimentar periódica. Né? Doutora Abelardo, para a gente falar um pouquinho sobre a questão da compulsão, e você pode também mandar a sua pergunta, que a gente está acompanhando também, para poder esclarecer sobre este, que é um problema que a gente nota muito, aumento de peso, a ansiedade, quer dizer, tem uma série de... Exatamente, a ansiedade, colocasse muito bem. A compulsão, né, até pelo próprio nome, compulsão, alimentar é uma compulsão com outras compulsões, até por droga, pelo jogo. Há uma fissura, né? Uma fissura na alimentação. A pessoa tem uma fissura em comer, mesmo sem fome. E o que ocorre? Então, a pessoa apresenta aquela fissura, que ela vai se alimentar exageradamente, mais ou menos de 2 em 2 horas. Ela sente vergonha daquele ato dela, ela se esconde para comer, né? Até a gente vê os drogados às vezes se escondendo para usar drogas, e depois tem um sentimento de culpa, né, de ter comido exageradamente. Né? Então esses são aspectos assim, bem importantes da compulsão alimentar. Pois é, como é que a gente sabe que é uma patologia, é uma doença? Passa a ser uma doença, porque é de forma exagerada e causa uma enorme angústia para o paciente. Assim como o comportamento do comer traz um imediato alívio dessa sensação, há um mal-estar e uma angústia nesse ritual, nesse comportamento que, sendo exagerado e causando todo esse sofrimento, passa a ser uma patologia. Tanto é que existe a classificação, né, que é a compulsão alimentar periódica. A alimentação, aquilo que nós estávamos falando sobre a ansiedade, funciona como um alívio para a ansiedade, quase como uma medicação para a ansiedade. Né? Então, muitas vezes tem uma ansiedade, uma angústia, e muitas vezes até o pano de fundo é a depressão. Né? Pois é, chegasse num ponto bem interessante, doutora Abelardo, que é a questão da relação, esses dias eu estava olhando uma matéria, a relação entre a depressão e a compulsão. Quer dizer, a pessoa fica naquela... Porque a depressão não é só... A gente geralmente acha que a depressão é só a pessoa deprimida e calma e tranquila. Não, ela pode também gerar o oposto. A pessoa mais agitada também pode estar com algum tipo de depressão. Exatamente. A depressão, nós temos a depressão, como tu dizias, assim, apática, que a pessoa fica apática, sem energia, que é a depressão melancólica, né? E a depressão ansiosa. O mais comum é a depressão ansiosa, uma ansiedade, até com uma agitação. E a compulsão, nós estamos falando da compulsão alimentar, muitas vezes o alimento vem como uma forma de amor. Né? A pessoa está carente de amor. Então, come para aliviar a sua ansiedade, para colocar algo que lhe dê prazer, que lhe dê satisfação. É isso que a Cristina colocou, assim, relacionado à depressão.
a depressão, ela sim pode causar um transtorno na alimentação. Então pode ocorrer uma hiperfagia, né, com a pessoa com sintomas depressivos ou ansiosos, e essa hiperfagia, que seria o aumento, né, da quantidade de alimento todos os dias, levaria à obesidade. Por trás disso, muito é diagnosticado, muitas vezes, depressão ou a ansiedade. Então, realmente tem ligações, né, com os sintomas depressivos e os sintomas ansiosos. A gente vê, por exemplo, crianças, né, hoje com essa ansiedade ou com essa compulsão alimentar de comer e vai num lugar e come e chega em casa e continua comendo. Por exemplo, pessoas que têm, não sei se os chocolatras, por exemplo, seriam nesta... estariam nesse enquadramento ou não? Sim. Porque é uma compulsão, né? É já uma é um vício, ansiedade, né? está rindo, porque sabe que eu pego uma caixa de chocolate, comi, agora não, agora eu já estou, né, em tratamento, né, doutora? Estou melhor, estou mais disciplinada. Mas realmente eu sei que é algo que foge do controle. Eu sei porque eu vou dar o meu depoimento do chocolate, foge do controle. A gente não vê, quando vê, tu já comeu uma barra de chocolate inteira. Que é uma coisa boa, né? Se não engordasse, seria maravilhoso. O problema é o excesso de peso, né, doutor? Por isso que a gente trata para depois não ter problemas dessa... Não, mas falando agora bem... Nesse caso, né, claro que está ligado a uma compulsão, né? A compulsão muitas vezes é também considerado um vício. O comer desesperadamente o chocolate, né, muitas vezes gera uma satisfação, mas a longo prazo se vê aí um problema grande, porque ou a pessoa vai aumentando consideravelmente de peso, ou ela passa a apresentar outros problemas, né? Um problema comum é a pessoa comer compulsivamente e depois vomitar ou tomar algum laxante, mas daí seria a bulimia. Mas o que eu vejo assim, nesse caso, nessa compulsão, é quando ela se torna um hábito na vida da pessoa. Então, inicialmente, traz uma satisfação e, de repente, com o passar do tempo, vira um hábito. Virando um hábito, fica realmente mais difícil de conseguir parar, né? Porque torna-se um hábito assim como qualquer outro hábito que nós temos na vida. Então, daí sim, realmente o tratamento seria o transtorno, né? Porque a pessoa que assim eventualmente faz uma orgia, digamos, alimentar, come ali uma barra de chocolate, porque está muito bom aquele chocolate suíço, maravilhoso e tal. Então, se a pessoa eventualmente fez um exagero desse, ou um banquete muito bom, que a pessoa come bem porque está muito delicioso, mas isso é uma coisa eventual. Né? Então, não seria uma compulsão, seria uma orgia, digamos, alimentar. Assim. Mas quando se torna uma situação frequente, um hábito, sim. Aí todo dia a pessoa comendo grandes quantidades de chocolate. Todo dia comendo uma barra de chocolate, 2, 3, o que tiver, a caixa de bombom, e vai indo. A gente está falando de chocolate, mas, por exemplo, se tu pegar e for nesses fast food, esse que tem aqui, né, perto, aqui na Ipiranga e tal, tu olha aquilo ali, às vezes tem crianças, adolescentes, eles comem um hambúrguer, aquela batata frita, daqui a pouco eles estão tomando milkshake, depois mais um hambúrguer, e se deixar todos os dias. Esse é o famoso binge, né, que em inglês tem o termo binge eating, né, que seria essa compulsão, esse ataque de voracidade. Né? Claro que, como o Dr. Abelardo estava comentando, quando passa a ser diariamente, daí sim, é importante verificar qual o problema emocional, qual o conflito. A gente está falando sobre compulsão alimentar, né? O doutor falou a questão de suprir uma carência, né? Tu se sente carente, tu está lá um pouco mais triste, deprimida, né? O namorado brigou contigo, tu vai lá e pega o chocolate, come todo o chocolate. É uma coisa. Agora, na questão, por exemplo, da bebida, eu vou pegar a bebida, porque já que a gente está falando em alimentos, tem também aquela compulsão pela bebida, aquelas pessoas que têm, né, começa e não consegue parar até cair. É a perda do controle, né? Assim como existe na bebida a perda do controle, caracteriza o alcoolismo, na compulsão alimentar também a perda do controle.
Eventualmente, se a pessoa, como dissesse, brigou com a namorada e tal, bebeu um pouco mais na festa, está chateado e tal, tomou lá um porrezinho, eventualmente, tudo bem. Mas se aquilo passa a ser até uma desculpa, porque briguei com a namorada, porque me incomodei com tal pessoa no trabalho e tal, aí já começa a ser patológico. Né? É muito comum nas compulsões, as pessoas dizendo isso, estou jogando porque eu preciso aliviar minhas dívidas. Pelo contrário, é para fazer mais dívidas, é uma compulsão. Ou então eu vou beber uma cervejinha que é para aliviar a tensão, vou tomar um whiskinho. Vê que está relacionado à ansiedade, né? A pessoa está com ansiedade por alguma coisa, então ele está buscando como se fosse um medicamento, mas é uma droga. Né? A diferença que existe de uma medicação do psicofármaco. Um psicofármaco, ele é um fármaco, ele vai te ajudar na ansiedade, te resolver a ansiedade, não digo os benzodiazepínicos, outros psicofármacos que aliviam a ansiedade sem dar dependência, né? Por exemplo, os antidepressivos. Né? E, então, isso é um psicofármaco que alivia. Agora, quando a pessoa usa uma droga, que seja o álcool ou come a alimentação que funciona lá pelas tantas como uma droga exageradamente, ele está aliviando a ansiedade de uma maneira perversa, deturpada, né, do que seria normalmente. Né? Quer dizer, o álcool e várias outras drogas são psicotrópicos, eles têm um tropismo cerebral, como os psicofármacos têm um tropismo cerebral, só que as drogas elas têm esse tropismo e fazem mal. Uma pessoa que usa cocaína, ela vai destruir neurônios no seu cérebro. Se fizeram uma ressonância magnética no usuário de cocaína há 4 anos e do aidético, eles vão ter destruições neuronais semelhantes. Né? Há um tropismo da droga, digamos, a cocaína no cérebro vai trazer danificações. Enquanto que um antidepressivo, por exemplo, ele não danifica o cérebro. Pelo contrário, se vê até que ele melhora o funcionamento neuronal, ele traz várias melhorias no cérebro. Então isso é importante a gente caracterizar quando alguma coisa faz mal, tá? E a própria alimentação pode funcionar muito bem quando a pessoa se alimenta adequadamente e pode funcionar mal. Mas é que a pessoa não se dá conta, porque a sensação de prazer é tão grande, como eu estava falando antes, ela vai suprir uma carência. Então come em excesso, come de uma forma sem controle, porque aquilo ali está suprindo uma carência e tem um fundo emocional. Tem algo a ser tratado. Eu só vou dar uma parte antes, a questão de suprir carências, digamos, a pessoa tem que suprir as suas carências pelas paixões naturais, pelos paraísos naturais, não pelos paraísos artificiais. As drogas, tudo isso levariam a suprir a carência de maneira artificial. E mesmo a pessoa tem que buscar na vida paixões saudáveis. Nós estávamos comentando das crianças que vão para McDonald's pelo prazer de comer vários cheeseburgers. Tá? Se a pessoa vai no McDonald's, come um cheeseburger e tal, eventualmente, tudo bem, mas a criança ela tem que ter paixões saudáveis, que é um esporte, uma leitura, outras coisas que são saudáveis, não buscar prazer em algo que só vai engordar, só vai piorar, você vai ficar mais lerdo, mais sonolento. Se ele fosse jogar um futebol, se ele vai fazer uma natação, vai jogar um tênis, completamente diferente. Ele tem uma liberação de endorfinas, uma melhora muito mais e obtendo prazer. Eu queria voltar na questão da medicação, do tratamento para a compulsão. Quais são as formas de tratar? Porque a gente tem, a maioria das pessoas achar, não, vai no psiquiatra, o psiquiatra já vai dar remédio. A gente sabe que não é assim a forma como vocês trabalham também com a psicoterapia, que chama, né, de conversar, de fazer a pessoa entender muitas vezes aquele motivo, por que está gerando aquele motivo. E aí eu pergunto, quais são os tratamentos na questão dessa compulsão alimentar? Exatamente. Então, quais são os tratamentos? Né? Principalmente, tá?
inicialmente é necessário fazer uma avaliação dessa pessoa, desse indivíduo que está sofrendo com essa compulsão. Muitas vezes essas pessoas vêm depois de meses que se iniciou a compulsão, que começam os efeitos assim mais prejudiciais. Mas é feita uma avaliação e uma conversa para se ter claro o que está causando esse comportamento, né? Então, dentro disso, muitas vezes é necessário algumas consultas para conversar e tentar compreender essas questões e claro que inicialmente pode-se usar medicamentos, né? Existem medicamentos que funcionam bem para a questão da compulsão alimentar, que é o tema de hoje, e que pode trazer já um alívio mais imediato, né? Juntamente com o segmento da psicoterapia. Tá, então, mais alguma consideração final? Já a gente combinou, né? Então a gente vai indo porque a gente conversa com um bate-papo, como se a gente estivesse realmente dentro, né? Estamos aqui até na clínica. Hoje nós demos uma noção sobre compulsão alimentar, né? A gente pode até voltar nesse tema e até estamos abertos às perguntas, né? E também tocar nas próximas vezes os outros transtornos alimentares também, que são bem importantes e existe bastante, né? Somos muito procurados por casos de anorexia, são situações bem graves, de bulimia, que requerem bons tratamentos, e também seguindo nessa linha dos transtornos alimentares. Eu acho que nós temos muitas coisas pela frente. Sabe que nos pediram também para falar, até das outras vezes, até do outro vídeo, aquele sobre depressão, que nós falássemos sobre insônia, sobre remédio para dormir, calmante, ansiolítico e todo esse universo. Vamos abordar todo esse universo da noite, da insônia, das pessoas que não conseguem dormir. Eu até falava com uma amiga hoje, ela dizia pra mim, ai, Cris, eu não consigo. Eu digo, como assim? Tu não consegue dormir ou tu acorda no meio da noite? Porque tem essa diferença. Vamos deixar, acho que de repente a gente podia conversar sobre esse tema. As pessoas podem até participar, já deixar a sua pergunta. Eu não recomendo comer uma barra de chocolate para evitar a insônia. Não, que o aí chocolate acorda, agita, eu sei o que é. Mas vamos deixar então para vocês, pode fazer a sua pergunta, deixar em inbox se quiser, vou deixar também para você curtir a página da Clínica Psiquiátrica Ciúla, que está aí à disposição também no Facebook, você pode participar dando a sua sugestão de tema aqui. Por hoje é isso, não é verdade? Que horas são agora? 11h04. Tá bom, tá bem. Aí, ó. Então, combinado direitinho. Como sempre, novamente, a Cristina, né? Eu acho que as entrevistas estão cada vez melhores. Eu acho que as perguntas também estão vindo em quantidade e vamos tentar responder, né? Como sempre, a maioria, as principais, né? As que a gente identificar mais importante também. Procurando informar, esclarecer, né? A ideia é essa, né? A gente aproveitar o Facebook, já que a gente tem acesso a tantas milhões de pessoas, para que elas possam também ter essa informação e principalmente a questão da saúde. Doutor Abelardo, obrigada. Doutor Leandro Ciúla, mais uma vez, obrigada por me receber aqui na clínica. Mas nós apreciamos muito a Cristina com essas perguntas assim pertinentes, né, que são muito boas para esclarecer, né? Não, deixando chocolatinho agora. Tô brincando, obrigada, gente. Chocolatinho suíço, para Suíço, viu só? Obrigada pela companhia, por ter acompanhado conosco. E terça-feira, você já sabe, o dia que a gente faz a transmissão ao vivo falando sobre medicina e saúde com o Dr. Abelardo e Dr. Leandro Ciúla.